Fala no Prime, seja muito bem-vindo a mais uma aula, e nesta aula nós iremos agora fazer a adequação para que o cadastro seja feito com os dados a partir da planilha, e não que ele seja inserido de forma fixa dentro do VBA. Então bora lá. O que nós iremos fazer aqui? Nós iremos escolher quais são as informações que nós queremos cadastrar, nós iremos cadastrar todas que nós colocamos lá na gravação do script, e vamos colocar os campos, os nomes dos campos aqui que nós iremos cadastrar na sequência, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir a tela com o VBA, para que eu consiga saber exatamente o que eu vou utilizar. Eu já sei, ó, é empresa, nome da empresa, termo de pesquisa, rua, então vamos lá. Aqui não é empresa o nome correto, né? Deixa eu ver aqui na minha colinha, para ver o nome correto. Ele é tratamento. Se o cliente ele prefere ser tratado como empresa, como senhora, se ele prefere não, se ele é de fato, né? Então, o nome vai ser tratamento. Vou colocar aqui a partir da quinta linha, por exemplo. Da quarta linha. Quarta linha, tá bom. Eu vou colocar os botõezinhos ali em cima. Beleza. É tratamento. Depois, nome. Só que antes do tratamento, eu vou colocar o código do cliente. E lá no final, quando nós formos fazer a alteração de cadastro, você vai entender o porquê que o código do cliente está aqui na frente. Vamos deixar ele já ali. Termo de pesquisa. Depois, eu quero a rua. Número. Opa, rua. Número. CEP. Cidade. UF. País. Idioma. O idioma nem precisa. Vou sempre cadastrar. Se você for cadastrar de vários países, você especifica o idioma. No nosso caso, vai ser sempre o Brasil. Então, eu vou deixar no código travado, que é português e nem precisa alterar. Agora aqui é o telefone, fax e e-mail. Então, são esses campos que nós iremos cadastrar. Como eu sei que são esses campos, tá aqui, ó. Foi o que o script gravou, que nós fizemos. São eles que nós iremos utilizar. Exceto o código do cliente que eu adicionei. Vou trocar a cor dele aqui. Um cinzinha só para poder dar diferenciada. Beleza. Tá lá. Show. Agora, o que nós iremos fazer, tá? Eu preciso fazer um loop para poder cadastrar essas informações. Mas vamos, primeiramente, aqui digitar alguns dados que eu quero que seja cadastrado. Por exemplo, vou colocar aqui uma empresa, um que vai ser um senhor e outro vai ser senhora. E tem que ser exatamente como está lá no SAP. O ideal é que isso aqui seja até uma lista de validação, para que o usuário não coloque de forma errada, tá? O ideal seria o quê? Vou colocar para essas 20 linhas aqui. O ideal seria você vir em dados, lista, lista, aqui você põe empresa, senhor e senhora. O ideal seria isso daqui, para ele não colocar errado, tá? Aqui empresa, eu vou colocar o nome, sei lá, Google. Um exemplo qualquer, tá? Vou utilizar o mesmo termo de pesquisa que é o Prime Line Course. Mas você pode colocar o termo de pesquisa que você quiser, tá? O importante é só que você repita esse termo de pesquisa. Vou colocar ele aqui. A rua vai ser, sei lá, rua teste número 10.000, CEP 0, CEP você coloca o número que você quiser. Cidade São Paulo, UFSP, Cidade Brasil BR, telefone, sei lá, 11 2435 567 90. O fax só vai mudar o final que é 91. Deixa eu expandir aqui as colunas. O e-mail vai ser, sei lá, google@google.com. Meio sugestivo esse e-mail, né? Beleza. Tá aqui. É só redimensionar um pouquinho o tamanho das colunas. É mais ou menos assim. Essa vai ser a mesma largura. Perfeito. Assim como essa também. Tá. Vamos colocar aqui agora o senhor, sei lá, vai ser o senhor José.
e a senhora Maria. Rua Alecrim, Rua das Rosas, por exemplo. Número 234 e o número 142. Se der pra eu colocar qualquer coisa aqui, sei lá, número aqui. Você pode pôr o número que você quiser também. Só que na hora que você for cadastrar, coloca no CEP de verdade, tá? Não vai colocar qualquer número. Cidade aqui eu vou colocar, por exemplo, Rio de Janeiro, RJ, BR. BR que vai repetir. E aqui eu vou cadastrar Minas Gerais, tá? E Belo Horizonte. Beleza? Aqui vai ser José, arroba, empresa1.com. E aqui vai ser Maria, arroba, confetes.com.br. Tá? José também é BR. Beleza? Aqui vai ser, nem sei qual que é o DDD do Rio de Janeiro. Mas eu vou colocar 21. Nem sei se é esse, tá? Vou colocando um DDD qualquer aqui. Esse aqui. Aqui vai ser, sei lá, 70. Também não sei qual que é o DDD de Minas. Perdão, acho que é 31. Acho que é 31. Esse vai ser um celular. Beleza. E fax o José tem. Na 90 e a Maria não tem. Então, beleza. Os dados estão aqui. Vou salvar. Salvar aqui na área de trabalho. Lembrando, ao salvar, dá um salvar como e coloca XLSM, que é um arquivo com macro. Não vai salvar XLSX, senão você vai perder o que você fez. Tá? Vou colocar o nome aqui do subscript. Salvar. Beleza. Já tem os dados aqui que eu quero cadastrar. Show de bola. Agora vamos voltar lá para o VBA. Tá aqui. Então, primeira coisa, o que nós iremos fazer? Tá? Eu quero fazer um loop. Porque eu vou fazer primeiro essa linha, depois essa, depois essa. Quando eu chegar na última linha com informação, eu paro o loop. Para isso, eu preciso saber qual é a última linha da minha planilha. Então, eu vou precisar criar uma variável que tenha o número da última linha. Nesse caso aqui é a linha 7. Eu tenho que fazer esses cadastros até a linha 7. Chegou na linha 7. Parou. Então, vamos voltar lá no VBA. Então, vamos lá. Vou criar uma variável aqui. Eu chamo ela de última linha. Você pode dar o nome que você quiser, mas é basicamente para pegar a última linha da planilha. As long. Long por quê? Porque eu quero pegar um número. Se você tiver 100 mil linhas, a long vai receber esse número. Se for um int até 32 mil, ele não vai receber esse valor. Por isso que eu coloco long. Beleza. Agora aqui na variável, o que nós iremos fazer? Ó? Vou pegar essa variável. Última linha, qual o valor que ela vai receber? Eu não acabei de declarar WS, então eu não preciso declarar o nome novamente. Declarar não, escrever o nome por extenso. Simplesmente coloco WS. Ponto. Cells, porque eu quero fazer uma contagem, tá? Eu quero fazer uma contagem nas células, começando pela linha. Quero contar as linhas. Quais linhas quero contar? Quero contar, ou seja, eu vou colocar aqui rows count. Quero contar as linhas. Então, ao invés de eu inserir o número da linha, eu quero contar essas linhas. Beleza, de qual coluna? O número do índice da coluna. Número, deixa eu ver aqui. Uma coluna que sempre vai ter informação. O nome. Cadê aqui? O nome. Eu tenho que ter o nome cadastrado do cliente. Então eu vou fazer o loop nessa linha, nessa coluna. Essa coluna é a 3, ó. 1, 2, 3. É a terceira coluna. Então eu vou colocar aqui o número 3. Perfeito. Fecha parênteses, ponto. End, que é o final. XL up. Ponto. Row. Parece confuso, né? O que ele está fazendo essa instrução aqui? É como se ele viesse nessa coluna aqui. Da C, né? 3, né? Viesse na última informação, Ctrl setinha para baixo, fosse lá para a última linha. Depois ele voltasse. Ele vai voltar à última linha, que é a linha 7. É basicamente isso que ele faz. Tá? Literalmente é isso. Beleza. Voltando lá. Agora a gente vai precisar fazer o loop. Para fazer o loop, eu tenho que ter uma variável para fazer o loop. E eu vou utilizar a variável i. Tá? Vou colocar aqui então a variável i as long também. Se tiver muitas linhas, eu quero que ele possa fazer esse loop. Perfeito. Então tem a última linha
já com a informação que ela vai receber. E tem uma variável i, que ele vai ser o meu contador, para contar quantas vezes ele vai fazer o loop. Beleza, agora eu tenho que entender o seguinte. Qual que é a etapa que eu vou fazer esse loop? Tá? Então vamos relembrar a transação. Vou expandir aqui a tela, lembrando que a transação é a XD01. Então vou vir aqui na transação XD01. Então ele vem nesta primeira tela, seleciona que é o cliente via internet, clique em avançar e faz o cadastro. Fez o cadastro, ele vai clicar aqui em gravar. Eu vou voltar clicando aqui em encerrar, porque eu não quero cadastrar nada. Quando ele cadastra... Ah, não quer nada para gravar, não. Clique não. Quando ele cadastra, ele volta para essa tela aqui. Ele não volta para a tela inicial, ele volta para cá, para essa tela. Faz sentido eu ter que fechar essa tela para depois inserir o código da transação e abrir ela de novo para selecionar o código de cliente via internet, fazer todo o trâmite novamente? Não. O que eu quero fazer? Eu quero clicar lá no disquetezinho para salvar. Quando ele salvar, ele vai voltar para essa telinha aqui. Quando ele voltar nessa tela, se eu tiver um novo cliente para cadastrar, ele só vai selecionar qual é o grupo de contas correto. Se for cliente, ele mantém. Se for via internet, ele mantém. Se for outro, ele altera. Clique em avançar e faz todo o processo. Então, ele faz o processo, cadastra, volta. Ele tá voltando para a tela inicial porque eu tô clicando em encerrar, tá? Ele volta para essa tela. E ele vai fazendo esse processo até finalizar. Finalizou o loop, aí sim, de fato, ele fecha essa janela, volta para a tela inicial e finaliza o cadastro. Então é isso que nós iremos fazer. Tá? Lembra que nós comentamos o nosso código? Isso facilita muito o nosso entendimento. Por quê? Eu já sei que a seleção do grupo do cliente é a partir daqui. Então é a partir daqui que eu quero que o loop comece. Tá? Então eu vou dar 2 itens para cima. Nós iremos utilizar o for para isso. Lembrando, se você não sabe fazer loop, se você não tem muito conhecimento no VBA, faça o curso da Prime de VBA, que você vai aprender toda essa parte aqui de automação e de declarações de variáveis, de loops, de condicionais e tudo mais, beleza? Então vamos lá. O i vai começar a partir de qual linha? Eu quero que ele comece a partir da primeira linha com informação. Qual é a primeira linha com informação tirando o cabeçalho? A linha 5. Porque o cabeçalho eu não conto. Eu conto a partir da linha 5. Que é a primeira linha com informação. Então o i vai valer 5. Eu vou vir aqui no i. O i vai valer 5. Ele vai fazer loop até a última linha. Qual que é a última linha? Essa variável aqui que nós acabamos de fazer. Então o que ele vai fazer? A variável ele vai ver qual é a última linha aqui preenchida na coluna C. É a linha 7. Ele registrou o número 7 lá na minha variável. Vou botar aqui no VBA. Registrou o número 7. Aí o que ele vai fazer é o seguinte, ó. O i ele vai começar em 5 e ele vai fazer loop até o 7. Então ele vai executar toda essa instrução. Quando ele chegar no final, o i ele vai deixar de ser 5 e vai valer 6. Aí ele vai verificar o i, que agora é 6, ele é igual ao valor da última linha, que é 7? Não é. Então executa de novo. Chegou no final, ele volta. O i agora é 7. É igual? É. Ainda você executa. Quando o i for 8, significa que o i é maior que o valor da última linha, que é 7. Aí ele sai do loop e finaliza o cadastro. Beleza? Para facilitar o entendimento, eu vou fazer o seguinte, ó. Como ele vai fazer o seguinte, inserir o grupo do cliente, os dados do cliente e clicar em salvar, todo esse bloco, esses 3 blocos aqui pertencerão ao loop. Então eu vou selecionar todos eles e pressionar uma vez o tab para identar, para que eu saiba que todo esse código aqui pertence a esse loop. No final, depois que ele salvar, ele vai dar um next. Ou seja, ele vai selecionar o grupo do cliente, vai avançar para a tela de cadastro, vai inserir todas as informações. Inseriu todas as informações? Clicou no disquete para salvar e vai voltar ao loop e vai para a próxima linha e assim por diante até chegar na última linha em branco e sair do loop. É isso que ele vai fazer. Agora, para finalizar, o que nós precisamos fazer? Ao invés de os dados serem fixos, os dados têm que ser da planilha. Eu não posso estar escrito assim. Ele tem que pegar daqui, ó. Ele tem que pegar dessas informações aqui. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dividindo as telas. Porque aqui nós iremos alterar para que ele pegue da coluna correta. Então, o que nós iremos fazer? Ó? Aqui, empresa, ele está pegando da coluna B, que é a coluna tratamento. Então, eu vou vir aqui, eu vou apagar esse que está entre aspas duplas empresa, eu vou escrever WS. Por que WS? Porque é o nome da planilha cadastrar alterar. É a variável que nós declaramos lá em cima. Range. Ele vai pegar o intervalo. Qual intervalo que eu quero? Eu quero a coluna B, que é a coluna tratamento, tem que ser aspas duplas.
e comercial I. Por quê? A variável I é um contador. Ele vai contar linha 5, linha 6, linha 7, assim por diante. Então eu quero pegar a informação que está na coluna B, na linha 5. Quando ele for para a próxima linha para executar o loop, o I vai valer 6. Então ele vai pegar a linha da coluna B, linha 6 e assim por diante. Ponto value, porque eu quero pegar o valor dessa célula. Perfeito. Agora, feito isso, nós vamos copiar essa instrução aqui e vamos colar para cada um dos campos. Beleza? Então agora Tabajara, que é o nome, certo? O nome está na coluna C. Então só vem aqui e substitui por C. Prime Course é o termo de pesquisa, a coluna D. Apago, substituo por D. Avenida Brasil é o nome da rua, que é a coluna E. Vem aqui, coluna E. O número, a coluna F. Vem aqui, apago, coluna F. O CEP está na coluna G. Apago, coluna G. A cidade está na coluna H. E assim eu vou fazendo um por um. O país não está na I. Ó, o país está na J. Vem aqui em país, J. O F está na I. Vem aqui, troco pela coluna I. Idioma, vou deixar fixo, sempre português. Mas se você fosse variável esse idioma, você ia ter que ter uma coluna na planilha, com uma lista de validação, com os mesmos termos que está lá no SAP. Então você ia precisar ficar selecionando os idiomas e cadastrando, fazendo os testes, para ver como que ele registra lá no script que você adapta aqui para a lista de validação. Nesse caso, sempre vai ser português. O próximo é o telefone. O telefone está na coluna K. Eu vou substituir pela coluna K. O próximo é o fax. O fax está na coluna L e o e-mail está na coluna M, aqui em cima. Perfeito. Já fiz todas as atribuições e o nosso código está finalizado. Agora basta nós executarmos e vermos a mágica acontecer. Simples assim. Então vamos lá? O que nós vamos fazer aqui? Ó? No final, eu vou colocar a mensagem no seguinte, ó. Message box, clientes, cadastrados ou sucesso. Web information e vai ser o título cadastro. Eu não quero que a tela fique piscando quando essas etapas forem sendo executadas. Então lá no início eu coloco um application.screenUpdate, ou seja, não atualiza a tela. E nem me mostra nenhum tipo de alerta. Então o display alerts também eu coloco como falso. Tanto a atualização de tela quanto o alerta na tela eu desmarco. E só reabilito lá no final antes da message box. Aí eu coloco como true. Aqui embaixo também. Perfeito. Tá feito. Nosso código tá feito. Vou expandir aqui nosso Excel. Vou salvar. Aqui na nossa planilha, eu vou colocar um botãozinho clicando aqui em desenvolvedor. Inserir. Controle de formulários, botão. Vou desenhar esse botão aqui. Qual é a macro que nós vamos adicionar? Essa cadastrar cliente aqui. Que foi a que nós criamos. Vou renomear, chamar botão de cadastrar. Dimensionar um pouquinho o tamanho. Perfeito. Vou tirar linhas de grade. Tá aqui. Agora o que nós vamos fazer? Vamos deixar lado a lado com o SAP para ver o que ele vai fazer, tá? Ele vai acabar expandindo o SAP. O SAP vai ficar aqui tela cheia. Inclusive, eu vou até diminuir mais. Opa, não diminuiu tudo aqui, não. Vou para cá. Aqui. Aumentar mais o SAP para conseguir ver tudo. Beleza. Então, ao clicar em cadastrar, ele tem que cadastrar esses 3 clientes. Então, vamos ver? Vamos clicar agora. Cadastrar. Vamos ver na prática. Inserir os dados. Cadastrou. Foi para o segundo. Cadastrou. Foi para o terceiro. Cadastrou. Agora tem que parar. Voltou para a tela inicial. Mensagem de dados cadastrados clientes cadastrados com sucesso. Agora vamos ver se cadastrou mesmo. Vamos exibir aqui a transação vcust. Termo de pesquisa Prime Course. Vamos exibir. Aqui, ó. Os 3 clientes cadastrados. Viu o tempo que demorou? 15 segundos? Ou nem isso. Aqui, se você tivesse 1000 clientes, ia demorar 5 minutos estourando para poder cadastrar. Viu quão rápido é?
Bacana, né? E é simples de você trabalhar. Muito simples, como você pode ver. Beleza? Então, é dessa forma que nós fazemos o cadastro de forma automática, integrando o Excel com o SAP. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E na próxima aula, nós iremos gravar o script de editar o nosso cadastro e depois vamos adaptar da mesma forma que nós fizemos aqui para cadastrar, para editar também iremos adaptar o código para editar a partir aqui da planilha. Fechado? Combinado? Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Vejo você na próxima aula.